Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Otimiza Rentáveis e hoje a gente vai criar uma polêmica. Hoje a gente vai falar sobre o que parece ser melhor, investir em fundo imobiliário ou comprar imóveis da maneira tradicional. Esse é um assunto bem polêmico e antes da gente iniciar esse assunto polêmico, eu vou pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, curta o vídeo, isso faz com que o YouTube entregue cada vez mais o nosso conteúdo. Se tu gosta dele, é óbvio que vai querer que mais gente entenda. Então, taca o dedo na inscrição, taca o dedo no like, que isso nos ajuda demais. Vamos para a polêmica, então. Eu vou tratar essa simples comparação através de uma experiência própria minha, com os fundos imobiliários e o investimento em imóveis tradicionais. Vamos recapitular um pouquinho da minha história. Quando eu tinha apenas um mês de formado, eu passei num concurso para dar aula no Instituto Federal aqui da cidade de Pelotas e eu comecei a ganhar muito bem. Eu ainda morava na casa dos meus pais, não tinha conta, então eu comecei a ganhar muito bem sem ter nenhum tipo de custo. O que um jovem arquiteto pensa em fazer? Investir. Não era possível investir em imóveis na época, ou eu achava que não era, pelo menos. E aí eu procurei uma corretora de ações para montar minha carteira. Bom, foi tudo muito legal, eu cheguei lá, era bonito o escritório, me davam água, café, aquela coisa toda. Eu fui sendo encantado por aquele mecanismo comercial e coloquei todo o dinheiro que eu tinha ali. Bom, nas entrevistas eu já falei que eu gostava do mercado imobiliário, até pela minha formação técnica e por uma questão de histórico da família também, de afeição aos imóveis, e foi me sugerido então que eu investisse em fundos imobiliários. E quais são as vantagens que esses influencers aí falam muito dos fundos imobiliários em relação à compra do imóvel tradicional? É que paga dividendos igual aluguel, é que está ali numa carteira de ativos, é que possui mais liquidez, e nada disso eles estão equivocados. Mas já caiu no ditado popular, graças a Deus, que tratar de imóvel e tratar de ações são investimentos bastante diferentes, até porque o imóvel é muito seguro, a gente sabe o que vai acontecer com ele, e isso não pode ser colocado também para os fundos imobiliários, o que é muito complicado. E eu vou explicar um pouquinho da minha experiência. Bom, vamos falar do Fernando lá de 12, 14 anos atrás, sedento por investimento, por ancorar o seu dinheiro em boas oportunidades. Eu fui numa corretora e ao invés de comprar um imóvel na planta, eu fui comprar foram fazer para mim uma carteira de fundos imobiliários. E aí, é óbvio que a gente não entende muito bem do que se trata, né? Sabe que é lastreado em imóvel, que são shoppings, que são prédios e que vai valorizar, e todo aquele papo do influencer que vende fundo imobiliário dizendo que não compra imóvel, compra fundo imobiliário, do mesmo estilo daqueles que diziam para alugar o imóvel ao invés de comprar e fazer o investimento. Enfim, tem diversas opiniões aí na internet e eu sou sempre a favor do mercado imobiliário e explico por quê. O ano era 2013, início de 2013, eu tinha recém passado no concurso e me foi oferecido um fundo imobiliário chamado XPCM11. Era um prédio que ficava em Macaé e eu sabe-se lá o que era Macaé para mim, mas eu fui encantado naquele mecanismo comercial da corretora e investi. Bom, vocês podem ver aqui na tela, ó, aqui ele saiu custando R$100 a ação, dia 8 de março de 2013, e aí no que se chama de IPO ali, na abertura, ele foi a 101,50. E eu achei, olha, em um dia ganhei 1,5%, ganhei dinheiro. Mas nota a performance desse fundo, que ele só cai. E depois ele dá uma subida ali por 2016, 2017, mas ele nunca sequer atinge o patamar do 100. Ele consegue ter um pico ali de 102,50 e alguns dias depois ele já cai para 50 e olha só quanto está custando hoje aquela ação que o Fernando comprou por R$100 lá em 8 de março de 2013. É isso aí, R$9
R$2,08. Aí os influencers legalzões lá, eles vão dizer, não, mas tu poderia ter comprado por 61 e vendido por 98. Não é assim que acontece, isso demanda muito estudo e a pessoa que está procurando segurança é muito mais vantajoso comprar um imóvel, principalmente se ela é do interior, assim como eu. Porque esses imóveis, eles estão em grandes centros que a gente não entende como funciona, a gente não sabe qual é a mecânica, então é muito melhor comprar um apartamento bem localizado na cidade que conhece, numa cidade vizinha ou no mesmo estado, do que se aventurar por aqui. E eu lembro que durante o ano de 2013 eu ainda fiquei com essa ação e eu cobrava o corretor que tinha me vendido ela e ele se apoiava na muleta de que não, mas ela está pagando dividendos, ela está pagando dividendos. E aí eu ficava pensando, mas para que pagando dividendos? Se eu investi por 100 e hoje ela vale 88, eu já perdi 12%. E os dividendos vão me recuperar isso quando? Quase nunca. Então, essa é a minha experiência em relação aos fundos imobiliários. Tem que prestar muita atenção de onde é, qual é, e mesmo assim, isso são geridos por grandes fundos, por uma enorme quantidade de pessoas que a gente sequer faz ideia o que passa na cabeça delas, quem elas são, o que elas querem, o que elas estão pensando para esse fundo. Então imaginem se eu tivesse acatado a ordem do meu consultor financeiro da época e segurado essa ação porque ela estava me pagando dividendos. Eu teria perdido hoje já 91% do meu ativo. Enquanto isso, se lá naquela época eu tivesse pego o meu dinheiro, dado a entrada num imóvel, comprado na planta, parcelado direto com a construtora, feito uma engenharia um pouco mais complexa, é verdade, do que depositar o dinheiro num aplicativo do banco e comprar o XP CM11, a gente pode aqui procurar o INCC, o histórico do INCC, que é o Índice Nacional de Custos da Construção, onde a gente avalia quanto que a construção vem ficando mais cara e, consequentemente, valorizando os imóveis ao longo do ano. Eu poderia pegar, inclusive, o IGPM, mas aí seria uma covardia maior ainda, porque o IGPM ainda é mais positivo do que o INCC. Olha aqui, a gente está falando do INCC acumulado no ano de 2013 de 8,7%, depois em 2014 de 6,74% positivo, 7,64% em 2017, depois 2020, 8%, depois 14% em 2021, 9% em 2022, 3% em 2023, sempre com variações anuais positivas. Isso significa o quê? Que o custo de construir ele fica mais caro. Se ele fica mais caro, as construtoras têm que repassar esse preço para o consumidor. As construtoras repassando esse preço para o consumidor, o imóvel na planta fica mais caro. O imóvel usado também se valoriza proporcionalmente. E eu fiz essa soma aqui, antes de gravar esse vídeo, de 2013 até 2024, a gente tem uma valorização superior a 71%. É como se a minha ação lá do XP CM11, vamos retornar aqui a tela, ela tivesse valendo, ao invés de R$ 9,06, ela tivesse valendo hoje mais de R$ 171. É óbvio que eu teria alguns períodos de carência na aquisição em relação ao aluguel e aqui o dividendo começa a me pagar de forma imediata, sim, mas que valorização existe no fundo imobiliário? É muito fácil eu pegar aqui um fundo imobiliário que valorizou nos últimos 5 anos e dar um discurso sobre como ele valoriza, sobre como ele é importante. Mas e como adivinhar que ele vai valorizar? É muito difícil, principalmente para o leigo. A gente não está falando aqui de especialistas em ações, eu quero conversar contigo que é leigo e que precisa investir o teu dinheiro. Compra um apartamento, tu conhece que aquele prédio está sempre alugado, tu conhece que aquela zona tem inquilino querendo morar nela. Compra um imóvel, não cai nesse xalalá de influencer que hoje está muito, mas muito complicado mesmo. Olha só onde eu teria parado se eu tivesse ouvido o meu consultor, ao invés de ter resgatado o dinheiro. A título de informação, eu acho que um ano depois eu resgatei ele por R$ 90. É aqui, retornando aqui o gráfico à tela, ele baixou para 86 e aí quando ele bateu um pico aqui de 90, 88, eu vendi ele a 88, depois ele ainda deu uma valorizada para 90, mas eu não peguei essa valorização aqui de 92. Eu esperei ele subir um pouco, vendi e o que eu fiz? Comprei
um imóvel, esse imóvel que eu aluguei durante um tempo, esse imóvel que eu já vendi, esse imóvel que me ajudou a comprar a casa que eu moro hoje, certamente muito melhor do que a minha experiência. Isso aqui é a minha experiência sem tirar nem pôr, é fato. A gente aqui nesse canal gosta de trabalhar com fatos, e o fato é que essa ação foi me apresentada lá em 2013 como um grande investimento em fundo imobiliário e olha só o que aconteceu. Então, na dúvida, conversa com a construtora da tua cidade, conversa com a imobiliária que tu tens uma relação e escolhe o melhor tipo de imóvel para fazer o teu investimento. Lembrando que, assim como existem fundos que caem e fundos que descem, também existem imóveis que caem. É verdade que é muito mais difícil, mas a gente sabe que existe. E qual é a solução para isso? Acessar o site www.otimizarentáveis.com.br e ficar por dentro da incorporadora especialista em renda imobiliária. Se inscreve aqui no canal de novo, por favor, senta o dedo no like, nos segue no Instagram, @otimizarentáveis, e na Otimiza Rentáveis tu não perde dinheiro porque nós somos uma incorporadora especialista em renda imobiliária. Os nossos imóveis são pensados para o investidor, lembrando sempre que o teu patrimônio é a nossa fonte de vida e a gente trata ela com muito, mas muito carinho. Os nossos imóveis valorizam, os nossos imóveis são mais líquidos do que a média do mercado e os nossos imóveis têm uma performance de aluguel extremamente positiva e muito acima do mercado. Então, se eu existisse naquela época como construtor, na época que eu estava começando a minha carreira, se eu existisse naquela época e tivesse comprado um imóvel da Otimiza, eu certamente teria superado os 71, 72% de valorização do INCC, porque trabalhamos com imóveis estratégicos. Então, é provavelmente que em 10 anos eu tivesse mais de 100% de retorno só em cima do meu patrimônio, sem contar todo o dividendo recebido de aluguéis durante a história desses imóveis. É o que os investidores que compram Otimiza Rentáveis recebem, diferente dos investidores que compraram o seu XPCM11. Essa é uma história que eu conto, é uma história verídica, é uma história que eu perdi dinheiro, mas aqui a gente não tá para contar só as vitórias, a gente tem que contar as derrotas também. Então, se for fazer algum tipo de investimento e está na dúvida entre fundos imobiliários e imóveis, vem com os imóveis. E se está em dúvida em qual imóvel escolher, vem com a gente da Otimiza.